Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aguardando aí as pessoas irem entrando. Vou adicionar aqui a Sara, ver se deu certo. Pronto, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Estamos dando aqui as boas-vindas, esperando um pouquinho aqui as pessoas irem entrando. Mas já quero te agradecer por você estar aqui participando conosco, ajudando aí a esclarecer com certeza a dúvida de muitos pais relacionados a essa realidade tão presente nos nossos tempos, na verdade, É e que a verdade. pandemia trouxe ainda um peso muito maior, uma realidade muito esmagadora, que é essa questão da utilização de telas por Sim. crianças e adolescentes. Para mim é um E, prazer. na verdade, essa é uma realidade tão presente, tão natural, que a gente nem vai se dando conta o quanto essa realidade do uso de telas pode impactar na vida da família, da criança e do adolescente. Então, eu tenho certeza que vai ser um tempo aí interessante que a gente vai poder conversar e trazer um pouco daquilo que você tem estudado, daquilo que você tem atendido no consultório, daquilo que eu tenho ouvido. Trabalho muito com pais, com adolescentes, e uma das maiores reclamações é: não sei mais o que fazer, o adolescente não quer sair do computador, não quer sair da internet, e esse grande dilema aí. Bom, acho que a gente já pode ir começando devagarzinho, Sara. E antes da gente começar, eu vou me apresentar e eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que estão, então, nos assistindo. Tá Meu nome é joia. Ângela, eu sou advogada e trabalho nessa parte de família. E a minha atuação é muito voltada para essa parte do direito digital, em especial na parte de proteção a crianças e adolescentes nesse ambiente virtual. É uma temática tão presente, mas ainda muito pouco falada. E é um tema que eu tenho paixão e eu já venho trabalhando há alguns anos com isso. E agora com a pandemia, que a gente ficou muito dentro de casa, então isso nos forçou muito mais ainda a vir para esse meio digital. Então eu estou trazendo essas temáticas para a gente discutir aqui. E eu já conheci a Sara de um outro treinamento que a gente participou. Então tive essa ideia de convidá-la também para ela trazer um pouco da experiência dela de consultório, de trabalhar com famílias que ela também trabalha, para estar aqui então a gente trazendo esse debate. Você quer se apresentar então um pouquinho, Sara? Boa noite a todos. O meu nome é Sara. Travou Eu acho que travou um pouquinho o seu. Vamos ver aqui. Gente, nos dê uma sinalização se vocês estão ouvindo a gente. Se vocês estão me ouvindo ou não estão ouvindo. Nos informem se vocês estão ouvindo, porque para mim voltou, Sara? Tá ouvindo ou ainda não? É, ok. Sara, será que você é, é, Sara, acho que você poderia ver se você consegue sair para voltar novamente na live, porque as pessoas estão falando. Você voltou a me ouvir? As pessoas estão falando que elas estão conseguindo me escutar, mas não estão conseguindo escutar você. Então, se a gente não resolver, de repente você sairia e entraria de novo. Vamos ver. Ok. Ok. Então, a Sara vai sair um pouquinho e vai voltar. Ao vivo sempre acontece, né? Normal. Mas nós vamos prosseguir
falando sejam bem-vindos todos, a Fran lá de Curitiba, Fabiana, a Vera, a Liese, Ira Depio, Letícia Barros e outras pessoas aqui que estão chegando. Sejam todos bem-vindos a esta live onde a gente vai estar, então, discutindo essa temática tão relevante sobre os impactos da utilização de telas por crianças e adolescentes. Tempo de utilização já era algo que nós considerávamos preocupante em tempos de normalidade, mas esta realidade de pandemia veio fazer com que essa utilização se tornasse bem maior, tanto por adultos e, consequentemente, por crianças e adolescentes. E como a tecnologia já faz parte da nossa realidade, do nosso meio, aqui, ó. Vamos aceitar aqui, agora ver se dá certo. A gente às vezes não consegue perceber os perigos, os impactos que isso pode ter. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Vamos ver se agora deu certo. Oi, tá me ouvindo agora? Agora tô. Também tô te ouvindo. Ah, então ótimo. Então pode se apresentar de novo. Então vamos lá. Meu nome é Sara, eu sou psicóloga clínica. Eu atendo adultos, atendo casais e atendo adolescentes. E eu entendo que essa temática é muito importante, muito relevante nos nossos dias. Na verdade, essa temática já era trabalhada há muitos anos, porque se a gente for fazer uma retrospectiva, as telas interativas começaram em 2008. E a partir do ingresso dessas telas interativas, nós vimos assim mudanças drásticas na dinâmica das crianças, dos adolescentes, e uma mudança também drástica no contexto familiar. Porque as telas invadiram com força total, porque até 2008 o telefone era só telefone. Uhum. E hoje o telefone é tudo menos telefone. Verdade. Porque a gente manda e-mail, WhatsApp, redes sociais, tudo a gente usa pelo smartphone, que era um telefone, que agora quase não é um telefone, na verdade, né? Então ele veio com força total e ele invadiu as nossas casas. E é uma realidade que é muito presente. E se a gente não conversar sobre isso, nós somos engolidos por essa realidade e a gente não percebe, a gente vai entrando e não vai se dando conta do tanto que o uso excessivo de telas é prejudicial, principalmente para as nossas crianças e adolescentes e também para os adultos. Porque é uma realidade também para os adultos. Uhum. Mas as nossas crianças têm tido acesso cada vez mais novinhas ao uso das telas. Então a gente tem entendido, até eu tenho recebido pessoas no consultório, tanto pais com dificuldade de tirar as telas, porque a gente percebe que a educação dos filhos está sendo terceirizada. Isso. E com a pandemia, isso foi intensificado. Porque os pais foram para dentro de casa, para o home office, tiveram que usar as telas, tiveram que trabalhar junto ali com as suas crianças. As crianças também tiveram que, novinhas, até na educação infantil, trabalharem também com as telas, fazendo exercício das escolas. Todos os dias passando de 2 a 3 horas, 4 horas em frente a uma tela. E a gente não tem ideia do que isso pode repercutir. A gente já tem, mas isso não é divulgado. Sim. A gente não trabalha isso, então a gente não vê muito isso, porque acaba estar no senso comum, todo mundo usa, então acabou que faz parte da rotina da família, né? Usar as telas. Então a gente tem que ficar muito atento, porque como profissionais da área, precisamos estar atentos, educadores, mas também a grande necessidade de que pais estejam atentos para essa realidade. Os pais precisam estar cada vez mais entendendo o quanto é nocivo as nossas crianças estarem diretamente o dia inteiro olhando, interagindo com as telas de um celular, de um tablet, de um computador. Então, isso tem trazido prejuízos enormes para o desenvolvimento dessas crianças.
E há estudiosos que entendem que, há pesquisas, inclusive, que entendem que o uso excessivo de telas para as crianças lesiona o cérebro. O córtex pré-frontal é lesionado com o uso de telas. Se a gente, como pai, ouvisse que a gente precisa livrar os nossos filhos das drogas, todo mundo concorda. Mas tão nocivo quanto a droga é o uso excessivo das telas. Acontece com o cérebro a mesma coisa, porque há uma dependência química. Porque nesses aplicativos de joguinhos, o que que acontece? A pupila, ele é trabalhado, ele é arquitetado, ele é preparado para isso, para que as nossas pupilas sejam dilatadas, a criança também, principalmente criança. As pupilas são dilatadas, o coração fica acelerado, então é jogado no nosso organismo, no organismo da criança, um monte de hormônio de bem-estar e de prazer. Dopamina, serotonina, ocitocina. E aí o que que acontece? A criança sente tanto prazer em estar num joguinho interativo e de frente para uma tela que é difícil a gente trocar de uma atividade. A gente tem visto crianças brincando muito menos nas praças, nas suas casas, crianças que têm ficado mais sedentárias, que não querem mais sair dos seus quartos, crianças e adolescentes, e a gente vai se deparando com um monte de problema que os consultórios psicológicos estão cheios de crianças com ansiedade, depressão, irritabilidade e uma série de outros problemas que eu vou citar mais tarde. Então, nós, como profissionais, é muito importante, a sua página é de grande relevância para estar trabalhando com os pais, ensinando, orientando. Nós precisamos dessa conscientização das nossas famílias, das pessoas que lidam com crianças, que nós precisamos cuidar e bloquear o uso excessivo dessas telas. Porque se a gente for olhar, a dinâmica familiar começou a mudar em 1950 com a chegada de um objeto que mudou a vida das pessoas, que foi a televisão. Sim. Então, com a chegada da televisão, a dinâmica familiar já foi alterada. Então, aquelas conversas de fim de noite, aquelas histórias que os pais contavam para os filhos, aqueles momentos assentado à mesa, conversando, isso foi substituído para sentar à frente de uma televisão. Então, a dinâmica já foi mudando. Em 1980, chegaram os computadores. É uma nova mudança. E entrou também com a nova tecnologia. A gente entende que os recursos tecnológicos são muito interessantes, vieram para facilitar a nossa vida. Mas o que que acontece? Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, nossas crianças, adolescentes e até mesmo nós adultos temos usado de forma desequilibrada e de uma forma nociva essas telas. E isso que você está falando, Sara, é muito importante, porque a gente não quer, vamos falar assim, demonizar a tecnologia, né? Ou os aplicativos, os aparelhos eletrônicos, porque realmente faz parte da nossa era, do nosso tempo. As crianças já nascem, né, com tudo isso existindo. O que os pais precisam ter exatamente é esse equilíbrio de limitar o uso, de fazer com que as crianças tenham uma utilização saudável, uma utilização ética, segura da internet, da tecnologia. Então, o caminho da proibição, o caminho do extremismo, ele não nem o caminho da proibição total como da liberação total, é um caminho do meio, um caminho equilibrado, um caminho com limitação de uso, um caminho com responsabilidade, um caminho que envolve muito diálogo entre pais e filhos, porque o celular, o tablet, o computador, ele não deve ser visto como um brinquedo. Por quê? Porque, como você falou, é tudo menos um celular. E, na verdade, isso abre uma porta de comunicação para o mundo. E eu, como advogada, acompanho com meu coração em pedaços
abusos que são cometidos por pessoas, a crianças que estão utilizando de forma sem supervisão o celular, o computador, cybercriminosos especializados em atrair essas crianças, sabe? Tem toda já uma metodologia, se faz passar por uma criança, por um adolescente, crimes são cometidos todos os dias, às vezes dentro de casa, porque qual que é o pensamento errado de muito pai, muitas mães? O meu filho está dentro de casa e ele está seguro. E isso não é uma realidade. Se ele está dentro de casa, utilizando livremente um celular, um computador, ele pode estar correndo um sério perigo. Por quê? Porque há pessoas especializadas em entrar em ambientes onde crianças e adolescentes estão, de jogos, exatamente para cometer crimes, para cometer abusos. E quando a gente vai falar dessa parte dos impactos na saúde, eu estava vendo, essa semana saiu uma reportagem do aumento da miopia em crianças e adolescentes na pandemia. E os especialistas vão dizer que é exatamente por causa da utilização excessiva de telas nesse tempo. Crianças com problema cervical, problema de postura, porque fica muito tempo olhando para baixo. Isso também acontece em adultos. Inclusive, eu ouvi especialistas falando que hoje as dores, que antigamente era mais na lombar, são mais na região cervical, porque as pessoas estão passando muito tempo com a cabeça para baixo, né? Problemas articulares, transtornos alimentares e tantas outras coisas que têm vindo por causa de uma utilização excessiva das telas, né? A criança sai da aula, da aula ali, vai para o celular, vai para o jogo, vai para a televisão, e isso um atrás do outro, e o quanto isso tem trazido de prejuízos e danos, e o quanto os pais precisam estar conscientes sobre o quanto essa utilização precisa ser supervisionada, limitada e ter muito cuidado. E principalmente entender que eles são os espelhos para os filhos, que mais do que falar você não deve usar excessivamente, os pais também têm que fazer essa utilização consciente, né? Se eles também não estão reproduzindo um comportamento que as crianças e adolescentes apenas estão copiando, reproduzindo. Mas pode continuar, então. O que você trouxe é muito relevante, porque antigamente, nós tínhamos como limitar até mesmo as amizades dos nossos filhos. A gente conhecia as crianças, a gente conhecia os pais, a gente sabia, olha, eu não quero que você saia para esse lugar ou outro, converse com fulano ou beltrano. Mas o que acontece hoje? Essas pessoas estão dentro da nossa casa. E a gente não sabe mais com quem os nossos filhos estão conversando. Além das amizades que eles têm, que a gente não tem mais noção, e aí entra também não só a questão das telas, mas dos videogames, dos jogos online. Porque nos jogos online, as crianças jogam com adultos. Então, esses jogos também são a porta de entrada para alguns pedófilos. Uhum. E aí eles, com a ideia de jogo, de fazer uma brincadeira, eles vão inserindo crianças no seu meio ali e vão realmente, pode até inclusive cometer grandes crimes com essas crianças. Nós temos que ter muito cuidado. Agora, a grande questão é, nós temos dificuldade de supervisionar o que nossos filhos estão vendo. Porque agora, com o advento da pandemia e como eles precisam estar online, eu não sei se aconteceu só na minha casa, mas o meu filho, alguns momentos, ele ligava o celular para estar online e dormia. E aí eu falava, gente, não está na aula. Da mesma forma que dorme, pode entrar em outros sites. Uhum. Então a gente não está achando que está tendo aula online, a professora está ali e eles estão ali navegando em outros sites. Uhum. É realmente complicado nós fazermos essa supervisão, principalmente quando eles estão maiores. Porque quando é criança, não existe essa possibilidade de criança não ser supervisionada. Sim. Eu entendo que a criança que passa muito tempo, principalmente crianças menores de 2 anos, que usam excessivamente os tablets, celulares, e até os pais lançam mão disso porque querem trabalhar ou querem conversar. Eu vejo isso muito em restaurantes, eles querem conversar entre os adultos ali, colocam um celular na mão da criança, colocam uma musiquinha, colocam um joguinho, para ela não atrapalhar. E a criança ali fica sendo ali o tempo todo bombardeado com esses hormônios, e para tirar
esse celular dessa criança, eu já vi birras de crianças assim que fiquei enlouquecida. Uma vez eu estava num hotel de férias e um pai chegou com um filhinho, uma gracinha. Chegou para tomar café da manhã e nós estávamos olhando, achando tão bonitinho ele lá com o pai tomando café da manhã. E daqui a pouco ele pegou o tablet e estava jogando. E o pai servindo lá o café da manhã e colocou na frente do menino e tirou o tablet. Ninguém mais tomou café naquele ambiente do restaurante lá do hotel. Porque o menino fez uma birra, ele gritava, ele esperneava. É porque o que especialistas dizem é que eles sofrem da crise da abstinência. Uhum. E é de fato uma abstinência, porque eles, quando é tirado, o que acontece? Como eles estão com o joguinho e com a tela ali, com aqueles estímulos, eles estão ali recebendo dopamina, esses hormônios do prazer. Quando tira, vem o hormônio do cortisol, que é o estresse. Então eles ficam muito estressados. E os pais, com vergonha, eu vi como o pai ficou numa saia justa. E ele não queria passar vergonha, o menino ficou gritando, porque ficou uma meia hora esbravejando, gritando, caindo no chão, rolando, e ele dizendo que não. Tanto é que o menino venceu a guerra. Uhum. Ele comeu olhando o tablet. Então é isso que tem acontecido. Os pais têm cedido às pressões, porque os meninos estão, de fato, viciados nas telas. Eles não conseguem viver longe das telas. E se a gente for olhar crianças de até 2 anos, nós temos crianças de 4, 6, 8, 12, adolescentes que passam. A gente tem uma média que um adolescente passa por dia numa rede social de 7 horas e meia a 8 horas. Uma criança de 6, 7 anos passa de 5 a 6 horas na internet. Isso é muito. Muito. É demais. Então, se a gente E o for... uso contínuo, né, Sara? O uso Exatamente. contínuo. Porque você usar por um período curto e dar um intervalo para descansar a vista, que tem muitas pessoas com essa síndrome do olho seco também, porque fica vidrado assistindo, né? E outras doenças que vão surgindo disso. Antes da gente continuar, eu só queria dizer para as pessoas que estão nos seguindo, se vocês tiverem perguntas, vocês podem deixar, que ao final a gente vai tentar responder as perguntas. E se você entende que esse assunto é um assunto interessante para uma mãe, para um pai que você conhece, compartilha essa live que dá tempo ainda dele pegar, depois ela vai ficar salva. Eu vou compartilhar também com a Sara e vai poder assistir. Então aproveita aí para você compartilhar com alguém que você conhece e pode enviar suas perguntas se você tiver alguma dúvida para fazer em relação a isso. Então, com certeza, toda esses aplicativos de mídias sociais, esses jogos, Sara, eles já são feitos com o objetivo de prender a atenção das pessoas ali o maior tempo possível. O próprio jeito que você desliza, né, a tela ali do aplicativo, aquilo ali já gera um sistema de recompensa ali que traz prazer. É a mesma lógica dos cassinos que tem aquelas máquinas onde você vai fazendo. Então aquilo já vai gerando ali um prazer, Sim. vai gerando aquela sensação de bem-estar. Os filmes aí em aplicativos como Netflix, Amazon, que termina um episódio já automaticamente já vai pulando para o outro, para você ficando cada vez mais preso. E é uma coisa assim tão louca que às vezes você pega o celular para resolver, para responder uma pergunta, para resolver um problema, daí você emenda numa outra coisa, você olha uma rede social e quando você vê passou 1 hora e você nem percebeu que você ficou tanto tempo. Você é meio que abduzido assim pela Sim. tecnologia, se você não tomar cuidado. E isso tem impactado muito, como você fez essa construção maravilhosamente desde a época que a televisão chegou e como isso tem impactado na dinâmica familiar. Porque eu tenho falado que são os órfãos digitais, né? Filhos órfãos de pais vivos, que tá o pai e a mãe dentro de casa, mas está cada um no seu mundo individual virtual, cada um com seu celular na mão, cada um vivendo a sua realidade. E mesmo que tá ali a família completa, a criança, adolescente se sentindo solitário, porque não se relaciona, não fortalece os vínculos familiares, mesmo estando dentro de casa. Então, eu estava acompanhando um caso de uma criança que ela foi abusada virtualmente.
E ela estava ela estava conversando, tem um site, Omegle, que você entra, eu nem sabia que existia. E você é um site assim, converse com estranhos. E sem nenhum tipo de cadastro, você entra lá e você pode conversar com uma pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, uma criança de 10 anos entrando num site desse para conversar. Né? Então, eu fico pensando assim, o tamanho da solidão que aquela criança está sentindo, o tamanho da completa assim, entrega que aquela criança está ali ao meio virtual para começar a conversar com pessoas, para desenvolver um relacionamento que foi com um pedófilo, um cyberpedófilo, para dali os abusos serem cometidos dentro de casa, sem que os pais percebessem. Os pais só foram perceber quando já tinham acontecido 2 abusos, quer dizer, dentro de casa com todo mundo dentro de casa. Então, quanto é importante os pais tomarem consciência de que os relacionamentos familiares, eles precisam ser fortalecidos, a gente precisa desconectar um pouco, todo mundo sair um pouco da internet, né? Você vai falar um pouco sobre dicas para ajudar esse tempo de utilização. A gente tem uma caixinha lá preparada para todo mundo colocar ali os celulares e almoçar olhando nos olhos, conversando, fortalecendo os vínculos, vendo se está tudo bem com o seu filho, com a sua filha. Então, a gente não se perder, a gente utilizar a tecnologia, mas não deixar que a tecnologia nos use. Então a gente Sim. precisa estar bem consciente disso, né? Sim, e além dos danos físicos, né, que a gente tem visto, como você falou, sobre a miopia, nós temos também a questão também, que você falou também das questões de problemas na coluna, na cervical, que antes era na lombar, agora está na cervical. Além dos danos físicos, nós também temos os danos psicológicos e cognitivos, porque as crianças também têm desenvolvido transtorno de déficit de atenção, as crianças também têm ficado também com muito problema, e isso são dados da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, além dos problemas posturais, musculares, eles estão com problema de visão, audição, eles também têm problemas para dormir, porque é prejudicado a produção de melatonina, desculpa, de melatonina. Então, no momento de dormir, eles não têm um sono de qualidade. Então, quando você não tem um sono reparador, o seu desenvolvimento é prejudicado. Então, inclusive, o hormônio GH de crescimento, as crianças estão hoje crescendo menos e tendo também o seu QI diminuído. Há estudos que, inclusive, estão dizendo que as crianças estão, se a gente pode usar essa palavra, emburrecendo. Porque tem a quantidade enorme de informação, mas eles estão na superficialidade. Então, são muitas informações que não são aprofundadas. Então, além desses danos à saúde, à questão física, tem os danos também psicológicos, cognitivos. E o que você falou aí, que a criança sofreu abuso por se sentir sozinho, muitas vezes a gente, até mesmo dentro das nossas casas, em alguns momentos nós nos deparamos, por exemplo, aqui vou dar um exemplo, nós somos 4 aqui em casa. Se a gente não se der conta, cada um está no seu celular, cada um no quarto. E aí a gente tem um método aqui. Quando a gente vê muito silêncio, meu marido vai lá no modem e desliga o modem. Aí falou que daqui a pouco sai todo mundo do quarto. Desliga o modem, acaba a internet. Então a gente vai usando de algumas estratégias, porque o que está acontecendo? Nós não estamos nos conectando. E a falta de conexão tem trazido para as nossas crianças e para os nossos adolescentes um nível de ansiedade altíssimo, transtornos de ansiedade, depressão, irritabilidade, violência, agressividade. Então, isso tem trazido muitos prejuízos nas questões psicológicas. Então, as crianças estão se sentindo solitárias e a gente tem visto que o número de suicídio tem aumentado. Então, a gente precisa, realmente, nós precisamos alertar esses pais. Nós precisamos, de fato, sermos os exemplos, porque nós modelamos o comportamento dos nossos filhos. Não adianta eu falar para os meus filhos não usarem celular na hora da refeição. Se eu uso. Porque, na verdade, o celular hoje é agenda. O celular hoje marca consulta. Então, se a gente for olhar, cada hora você tem alguma coisa para resolver no celular. E se você não parar e colocar o limite, você usa ele o tempo inteiro. E, inclusive, na hora das refeições. E nós precisamos, inclusive, colocar esse limite. Nós, como pais, precisamos estar atentos e entender o seguinte. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
Então, nós precisamos primeiro, nós precisamos desconectar. A gente precisa, em algum momento, ficar Uhum. off, para estar com os nossos filhos. Gerar conexão, Uhum. aproximar para estabelecer esses vínculos que têm se perdido. Porque o que vai ficar é isso. Porque a gente tem olhado, principalmente na questão dos adolescentes, o cyberbullying. Os meninos estão sofrendo bullying na era dessa questão digital aí. Eles também estão sendo o tempo todo incentivados ao consumismo, porque é o próprio algoritmo das redes sociais. Se você pesquisa uma coisa hoje, ele já traz outras para você. Então, é a questão do hedonismo. Então, são os corpos sarados. É o mundo fit. É você entender. Só nas redes sociais, ninguém coloca, salvo algumas exceções que fazem desabafo nas redes sociais, mas as redes sociais é tudo muito lindo. É uma realidade virtual. É um mundo de fantasia. Você está em jantares, em restaurantes, viajando o mundo. Então, o adolescente olha aquilo ali e fala, eu não tenho isso, então eu não sou feliz. Uhum. Então cria a cultura do consumismo, do hedonismo, de ter mais do consumo e de ter um vazio existencial. Uhum. E esse vazio existencial está trazendo para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, baixa tolerância à frustração. Os meninos não sabem lidar com frustração. As Uhum. crianças e adolescentes não sabem ficar no tédio, que é onde Uhum. acontece a criatividade. Eles estão menos criativos, porque naquele momento do ócio é que acontece a criatividade. Eles Uhum. não podem ficar parados, não podem ficar sem pensar em nada, tem que ficar com a tela ali, vendo alguma coisa, um vídeo no YouTube que puxa outro, é a rede social. Então, essa informação que é o tempo todo, um vídeo que puxando o outro, estímulos o tempo todo, o que vai acontecer? A sociedade está ficando doente. E na pandemia, isso intensificou os casos de ansiedade, de depressão, muitos transtornos, pessoas que estão com medo. Então, pessoas que estão acostumadas, estão preferindo ter contato apenas virtual. Estão com medo, além de estar com medo de ser contaminado pelo vírus no início da pandemia, começou com esse medo e agora eles não sabem mais se relacionar. Isso está acontecendo com os adolescentes que estão tendo muito medo de sair de casa e querem ter contatos virtuais, apenas virtuais. E quando estão saindo de casa e se deparando com pessoas, estão tendo crise de ansiedade. Não sabem mais lidar com os relacionamentos. Olha o que isso está gerando na nossa sociedade. E a gente ainda não tem dimensão do que vai acontecer depois dessa pandemia. Inclusive, Sara, puxando esse assunto que você trouxe, tem um dos assuntos que eu falo aqui na minha rede, no meu curso, que é sobre o sexting, que é aquele popular conhecido envio de nudes. E Uhum. isso tem virado uma moda no meio dos adolescentes. E o contexto de pandemia, exatamente isso que você disse, ele reforçou muito esse comportamento. Por quê? Porque eu tô em casa sozinho, porque eu não posso sair, ou não quero sair, não tenho vontade de sair, então vou encontrar alguém na rede para me relacionar, né? Então isso tá assim, tá uma coisa assim absurdamente explodida no meio dos adolescentes. E por quê? Você vai ver atrizes, você vai ver pessoas falando bem de você enviar, e eles vão achando que isso é legal, que é uma prática legal. E eu que acompanho o caso, sei de situações hoje de mulheres que estão assim à beira de cometer um suicídio porque conheceram alguém na rede social, enviaram nudes e essas pessoas começaram depois a chantagear, expor essas fotos, começaram a cometer abusos virtuais e tem muitos adolescentes que hoje, e infelizmente crianças, estão na mão de pessoas sendo chantageadas porque em algum momento, como a gente fala sobre a fragilidade psicológica da criança, que ela não tem essa capacidade de entender os perigos, de conseguir entender o que é que pode ter por trás daquilo ali,
E aí a pessoa começa e vai ganhando a confiança, e vai pedindo uma foto, vai despertando a sexualidade da criança. Adolescentes em profunda carência, em profunda solidão, estão procurando também alguém que dê atenção, alguém que faça com que eles se sintam importantes, e vai enviando foto, e depois isso vai virando um pesadelo. Então, essa realidade da internet, que as pessoas não fazem noção do quanto isso pode ser prejudicial e perigoso, o quanto se precisa falar nas escolas, nas igrejas, quanto se precisa falar com esses pais e com crianças e adolescentes sobre essas temáticas tão sérias. O cyberbullying que você trouxe, o bullying já é algo extremamente prejudicial, mas o cyberbullying ele é muito mais danoso quando ele... Por quê? Porque ele é feito no ambiente virtual. Então você tem mais dificuldade de saber quem é o agressor. E ele tem um poder de propagação muito maior. Se o bullying acontece ali, por exemplo, no ambiente de escola, com um grupo fechado, o cyberbullying joga na rede, muitas pessoas começam a replicar aquele comportamento danoso. E, infelizmente, crianças e adolescentes chegando ao suicídio por causa desse tipo de comportamento. Tivemos recentemente aí essa história, né, do filho de uma cantora e tudo. Então, assim, é uma realidade que é tão comum nos nossos dias, a tecnologia, mas a gente não entende os perigos, os impactos que isso tem por trás. É verdade. Então, isso a gente precisa entender. A tecnologia é um recurso muito importante, facilitou demais a nossa vida. Mas assim como eu posso fazer a escolha de ir num restaurante e escolher uma comida para me nutrir, eu também posso ir em um lugar e escolher uma comida que não vai me nutrir. Uhum. Eu também preciso trabalhar a consciência também de nós adultos para ensinarmos as crianças e adolescentes para também usarem a tecnologia de uma forma saudável. E há a possibilidade de você usar a tecnologia de forma saudável. Primeiro que você tem que orientar os seus filhos. Não adianta proibir, não adianta tirar o celular, porque isso já é uma realidade, veio para ficar. Isso. Só que nós precisamos entender que há faixas etárias. E há estudiosos que entendem que até os 12 anos deveria ser proibido o uso de telas. Mas nós podemos usar uma medida que pode ser utilizada de uma forma mais flexível. Porque então, de 0 a 2 anos, criança não pode ter acesso à tela, porque vai ter uma lesão muito grave no seu cérebro. De 2 a 5 anos, apenas 1 hora por dia. Só 1 hora. E com supervisão. Dos 6 aos 10 anos, 2 horas por dia. Isso aqui é recomendação também da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles fizeram um programa de menos telas, mais saúde. Então, eles orientaram dessa seguinte forma os pais. Porque a ideia é que se a gente pudesse proibir até os 12 anos, ok. Mas como que a gente proíbe se os meninos estão tendo aula? Uhum. Não tem como. Chegou para ficar e não tem como a gente tirar. Ainda estamos tendo aulas virtuais, online, porque as escolas não voltaram totalmente. As que voltaram estão no sistema híbrido. Uma semana é presencial, outra semana é online. Então não tem como, eles precisam usar as telas. Então a gente precisa entender e orientar esses pais e os nossos filhos de que o uso precisa ser limitado e precisa ser supervisionado. De 6 a 10 anos, 2 horas, e de 11 a 18, 3 horas por dia, levando em consideração telas de jogos e de videogame e jogos também nas telas. Então, apenas 3 horas por dia. Então, tá muito longe daquela média que eu dei para vocês, né? Porque adolescentes estão passando de 7 horas e meia a 8 horas nas redes sociais. Então, a gente pode fazer uso, sim, das telas de uma forma saudável. De que maneira? A gente utilizou muito isso na pandemia. Fazendo videochamada com a família, que a gente estava impossibilitado da gente ter contato com as pessoas. A gente pode encontrar um parente que não mora próximo da nossa cidade, em outra cidade, até em outro lugar do mundo. Isso facilitou, conectou pessoas. Utilizar para essa conexão. Também podemos acessar conteúdos mais calmos, mais positivos com as crianças e também com os adolescentes. Nós não precisamos mais sair da nossa casa para frequentar uma biblioteca. Nós temos tudo na palma da nossa mão. Nós podemos, inclusive, visitar a biblioteca em Nova York,
em Londres, em qualquer lugar do mundo a gente tem acesso às bibliotecas. Então, estimular um uso saudável, onde haja aprendizagem. Ah, Sara, isso é utopia. Não! A gente precisa mostrar para essas crianças e para esses adolescentes que a gente não precisa, como na nossa época, ter uma Barça em casa, como a gente tinha. Que as fontes de pesquisa são inúmeras, que a gente pode usar essas telas como uma fonte de pesquisa e usar de uma forma produtiva. Como a gente pode também utilizar para ter conexão, a gente pode colocar para fazer atividade física com essas crianças. Tem dança, tem exercícios físicos que pode fazer em família, não pode ir para academia ainda, não pode ir para escolinha de futebol, não pode ir para natação, faz ali com a família, coloca um vídeo no YouTube, e isso está usando de forma saudável, integrando a família. E é importante também ter o dia off. Off. Por quê? Como eu falei para vocês, como existe, e é bem tudo isso arquitetado para que a gente sinta prazer, é difícil a gente encontrar uma criança que vai largar o celular para ficar à toa. Nós precisamos ter muita criatividade, pais aí que têm filhos menores, precisam investir tempo. E é uma coisa que realmente, porque ser mãe e pai dá trabalho. Dá trabalho, a gente precisa investir esse tempo com as nossas crianças. A gente precisa sentar, brincar, contar história. Lembra como a gente fazia isso antigamente? Contar história, ficar com eles, ter um momento de afeto, ter a questão do apego. A gente precisa retomar isso, a afetividade da família que está se perdendo tanto. A gente precisa reconectar, e não as telas, reconectar os laços familiares que estão se perdendo. Porque se a gente for olhar, é o que fica. É o que fica, é o que constrói, é o que deixa uma família saudável, são esses laços, são essas conexões que a gente faz. E essas telas, o uso excessivo, tem dificultado isso e atrapalhado demais. Então a gente precisa parar e ter o dia off. No início não vai ser fácil. A gente tem que ter paciência. Então, se você sabe que o menino vai fazer birra quando você for tirar o tablet, o celular, comece conversando. Tem que conversar. Filhinho, isso faz mal para a saúde. A criança entende. Olha nos olhos dela e fala, isso faz mal, prejudica os seus olhinhos, prejudica a sua coluna. Você não vai crescer. Você precisa dormir pelo menos 8 horas por dia, por noite. Então, ir trabalhando devagarinho e paulatinamente, com muita paciência, e tirando essas telas, diminuindo as horas que eles passam e oportunizando outras atividades, para que eles possam também ter prazer, que eles possam gostar de estar em família. É isso que nós precisamos resgatar. E não terceirizar a educação dos filhos. Porque é muito mais fácil, gente, vamos combinar. É muito mais fácil, né? A criança está chorando, dá lá a musiquinha para ele, dá o joguinho para ele. É fácil. Mas quem disse que é fácil ser pai e mãe? Ninguém disse que ia ser fácil. A gente escolheu ser pai e mãe porque a gente sabia que a gente queria, porque a gente queria educar um cidadão para ser uma pessoa de bem na sociedade, uma pessoa que tenha valores. E se a gente não investir tempo com essas crianças e com os adolescentes, essas crianças e adolescentes não serão. Não vai acontecer por osmose, a gente precisa investir tempo com eles. Então eu tenho aqui algumas dicas, já dei algumas para vocês, que a gente precisa estar muito atento. Então vocês precisam limitar o tempo de uso, colocar limites. Limites, e aí o limite a gente tem que ir com cuidado. Porque não é chegar só e falar, tá proibido agora, a partir de agora. Não. E é uma coisa que eu gosto muito de falar com os pais. Toda vez que eu falo com os pais, eu gosto de trabalhar o seguinte. Queridos, nenhum pai, nenhuma mãe erra porque quer. Se um pai errou porque quis, é exceção, não regra. Nós, pais e mães, muitas vezes nós erramos querendo acertar. E a gente tem a grande oportunidade de começar de novo. Nós podemos recalcular as nossas rotas. Nós podemos pegar um caminho diferente.
Se você percebeu aí que você está deixando muito o seu filho em frente às telas e usando muito essas telas, que está sendo prejudicial, e eu já falei para você, a gente mostrou aqui para você o quanto é prejudicial para a vida da sua criança, do seu adolescente, nós estamos falando para você e há pesquisas que comprovam o que nós estamos falando. Cuidado, mas você pode recalcular, você pode tomar um caminho diferente, você pode fazer uma nova escolha, você pode fazer novos combinados. Não adianta você achar, ah, agora eu errei, agora perdido por um, perdido por mil. Então deixa. Não! Vamos retomar, vamos resgatar, vamos tentar fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. E a gente pode limitar sim, colocar limite, colocar como meta. Então, nessa semana, eu vou tirar um dia para ficar off. E é você também. Você ficar off. Ficar off, vamos passear. Nós vamos passear, colocar todos os cuidados que a gente precisa ter, porque a gente ainda está na pandemia, ok. Mas nós vamos passear. Vamos conversar. No início não vai ter muito assunto, mas insiste. Veja o que o seu filho está querendo conversar. Ele não vai querer muitas vezes no início, mas vai falando de outras coisas. Vai falando de interesse que ele possa ter. Vai conhecendo o seu filho, porque tem muitos pais que não conhecem os seus filhos dentro da própria casa. Então você precisa investir nesse relacionamento. E é isso que eu falo para todos os pais. É possível recalcular essas rotas. Recalcule a sua rota de educação do seu filho. Você pode fazer diferente. Você pode diminuir e trazer saúde para sua casa, reconectar os seus filhos com você, o seu marido com você, a sua esposa com você e trazer para casa esse ambiente que as pessoas gostam de estar. Porque muitas vezes a gente está afastando e para que as pessoas não queiram voltar para casa. E é nosso papel fazer esse lugar, o nosso lar, um lugar aconchegante, onde eles queiram voltar. E a gente ter cuidado, um olhar de águia. Um olhar de águia, para estar atento o que os nossos filhos estão acessando, dar um perdido ali, pegar um celular de vez em quando, pegar a senha ali e ver. Porque criança não pode ter sem celular, o pai tem que ter liberdade para acessar. Ah, mas o meu adolescente tem que ter privacidade, coisa nenhuma. Tá? Eu quero dizer para você que tem filho adolescente, você tem sim, mas você não vai falar, me dá esse celular, não, filho. Nós vamos olhar aqui o celular para ver se você tem alguma coisa que está imprópria e conversar e orientar. É isso que nós precisamos fazer. É fazer com que eles entendam que isso não é uma medida de você estar perseguindo ou invadindo, mas é de proteção. Aquilo ali é para Sim, protegê-los, né? porque Porque você muitas vezes ama. eles. Exatamente, é um cuidado. E isso tudo que você falou me traz muito forte na cabeça o provérbio de ensina o menino no caminho. Quer dizer, Sim. não é apenas dizer não pode usar, não vai usar, mas é de junto com ele traçar esse caminho. Porque o educar, como você falou várias vezes, é trabalhoso, é gastar energia, mas lá na frente ele traz uma recompensa, né, Sara? Sim. Como a Bíblia diz, educa o menino que no futuro vai trazer delícias para tua alma. Agora, a Sim. criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Então, esse tempo de dedicação, exaustivo, cansativo, já falei 1000 vezes, fala mais 1000 vezes se for preciso, porque lá na frente isso vai trazer uma recompensa. E uma orientação, uma dica que eu dou aos pais também, quando já tem crianças e adolescentes que já estão acostumados a ficar muito tempo já seguido nas telas, é não tirar, como você falou, bruscamente de uma hora, de um dia para o outro, já cortar. Vai fazendo um corte progressivo. Se ele tá ficando 5, ó, amanhã é 4, semana que vem vai diminuindo progressivamente. Uma outra coisa que eu vejo que funciona muito com criança também é você, se você tiver condição de fazer isso, você sinalizar. Por exemplo, olha, falta meia hora, falta 20 minutos. Ou tem um despertadorzinho que vai Uhum. cronometrando. Essa parte cronometrada funciona muito com criança para ela entendendo que ela vai precisando se desconectar. Principalmente quando tem esses jogos, que são jogos que você tem que salvar um progresso, tem que deixar registrado ali alguma coisa. Então, você cortar bruscamente gera muita frustração nelas. Então, que você possa ir sinalizando ou criando mecanismos que vão sinalizando para ela ali que o tempo dela está esgotando.
E é muito importante também os pais terem este acordo com os filhos. Ó, a boa utilização, você usando correto, seguindo as regras que nós vamos aqui estabelecer juntos, você vai continuar usando, mas quebrando regras, é importante que essa criança também assuma algum tipo de consequência para ir disciplinando ela nisso. Então, por causa disso, você vai ficar sem usar por um tempo, não vai utilizar amanhã. É bom esse acordo. Tem até uma advogada que ela tem um contrato escrito mesmo com os filhos sobre as cláusulas ali de utilização, não vai acessar tal site, não vai ficar tempo, né? Vai construindo com a criança, com o adolescente, esse tipo de acordo. Isso vai trazendo a autorresponsabilização, isso vai trazendo essa ideia da rotina e dos limites que são necessários, com essa ideia, então, da proteção e não da punição, porque ama, porque cuida. E a necessidade de todo mundo, como família, se desconectar um pouco da internet, se conectar como família, né? Deixa o celular, põe dentro de uma caixa lá, vão olhar as estrelas juntos, vão sentar no sofá e cada um escolhe um livro e vai ler junto, e vai trocar ideias sobre aquilo que está lendo, vão jogar jogos juntos de tabuleiro, mas que estão rindo, que estão interagindo, que estão fortalecendo os vínculos. Então, a importância, a necessidade, vão olhar nos olhos. Às vezes o mundo é muito corrido, pai e mãe não tem tempo de nada, mas eu sempre falo que não é o muito tempo que vai fazer a diferença, mas um tempo de qualidade, ainda que pequeno, ele faz muita diferença. Eu falo que os meus pais, quando nós éramos crianças, meus pais trabalhavam o dia inteiro, mas eles tinham a pausa do almoço para sentar com a gente, para conversar, para perguntar como estava, e aquilo era muito importante. Hoje em dia, os pais não têm mais esse tempo, não se dedicam para tirar esse tempo, para olhar nos olhos, para perguntar se está tudo bem, para fortalecer os vínculos, para estar ali como família. Então é importante que isso seja um comprometimento de toda a família, não só dizer para o filho não vai usar, não vai utilizar, mas nós como famílias vamos criar momentos de estar off da tecnologia, mas conectados como família. E isso é muito importante. Então, o trabalho da família como um todo, né? Não apenas dizer não vai utilizar, mas vamos juntos construir alternativas aqui e vamos limitar e ajudar eles a construírem outras soluções para o tempo que eles estiverem fora, fazendo eles entenderem que isso é saudável, que isso é benéfico para eles. E eu quero também deixar uma dica aqui, que a gente já está caminhando para o final, que existem aplicativos, aqui no meu perfil eu dou cinco sugestões de aplicativos que auxiliam os pais nessa parte do monitoramento dos filhos, principalmente das crianças. Então, aplicativos que vão te ajudar a controlar o tempo que as crianças estão ficando, quais são os aplicativos que elas estão utilizando, que vão te ajudar nesse monitoramento. Então, é importante que os pais conheçam um pouco sobre essas ferramentas que vêm para ajudar, não para completamente resolver o problema, mas para ajudar nessa parte do monitorar, do cuidar. Não deixar a criança ir sozinha, utilizar, eu sempre falo, utilizar o computador. Criança não tem que ter computador dentro do quarto. O computador ele tem que estar num ambiente onde todo mundo, no ambiente comum da sala, onde você está passando e está vendo, onde você está supervisionando, você está vendo com quem ela está conversando, com quem ela está falando. Nesse caso do menino que eu falei que ele foi abusado dentro de casa, talvez se ele não tivesse o computador dentro do quarto, esse abuso não teria acontecido, se fosse no ambiente comum da casa. Não deixar a criança se levarem celular à noite. Um dia palestrando num lugar, eu fiquei assustada. Uma mãe chegou para mim e falou: minha filha de 12 anos ficou até as 4 horas da manhã no celular conversando e eu não sei com quem. Eu fico assustada quando eu ouço essas coisas. A menina de 12 anos de idade, usando assim dessa forma, sabe, à mercê de pessoas mal intencionadas, né, de cybercriminosos. Então, a gente precisa realmente reforçar o olhar, realmente os cuidados que a gente tem com no que a gente fala assim, não conversa com estranhos, você não pode ficar até tal hora na rua. Esses mesmos cuidados a gente precisa ter no ambiente virtual também, orientar eles em relação a isso. Não converse com estranhos, não aceite estranhos no seu perfil. Porque qual que é a lógica hoje que você falou um pouco sobre essa questão que todo mundo quer seguir aquela falsidade que existe na internet das aparências e de tudo. Hoje qual que é? Todo mundo quer ter muitos seguidores, todo mundo quer ter milhares de seguidores. E as crianças e adolescentes vão crescendo nessa mentalidade. Então ali os perfis estão abertos, o que é um perigo. O perfil de criança e adolescente tem que ser fechado. Só pessoas dali que ela conhece pode se relacionar e conversar. Então, são medidas que a gente toma para tornar esse ambiente, esse relacionamento com a tecnologia, o mais seguro e o mais saudável possível. Então, eu quero deixar aqui já esse espaço para você, então, fazer suas conclusões finais, falar aí as coisas que você quer completar.
para a gente já ir, então, começando a se despedir aqui desta live. É isso, a gente poderia falar bastante mais sobre esse assunto. É um assunto que não se esgota, né? A gente poderia falar mais de algumas outras coisas, mas eu entendo que o que a gente precisava, assim, de pontuar no início dessa conversa aí, das questões mais, dos prejuízos que o uso excessivo das telas tem trazido para as nossas crianças e adolescentes, que também são os prejuízos físicos, também tem os prejuízos cognitivos, tem os prejuízos emocionais, mas é mais importante, a gente tem sim que bloquear, a gente precisa cuidar, a gente precisa colocar limite, a gente precisa ter um novo olhar para os nossos filhos, sobre essa nova realidade que a gente está enfrentando, e a gente precisa fortalecer as famílias. Famílias fortes, sociedade forte. Então a gente precisa fortalecer o nosso lar. Então a gente precisa fortalecer como pai, como mãe, fortalecer os nossos filhos. Nós precisamos deixá-los mais confiantes, precisamos internalizar os nossos valores, precisamos que eles conheçam e queiram estar conosco, que tenham prazer em conectar com a família. A gente precisa resgatar, a gente precisa conectar, desconectar das telas e conectar o coração dos nossos familiares, reconectar o fortalecimento das nossas famílias. Porque quando a gente tem essa base, essa sustentação, podemos errar sim, porque nós somos humanos. Nós somos falhos e a gente pode sim ir aprendendo e consertando ao longo da caminhada. Mas quando a gente tem essa família, essa base, é mais fácil, é mais tranquilo a gente chegar lá na frente e falar: fiz o que eu pude e deu certo. É isso que eu queria deixar para vocês. Agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco. Essa live, eu acredito, vai ficar gravada. E eu quero te agradecer, Ângela, pelo convite. Viu? Foi muito Eu que bom estar aqui com agradeço. vocês. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Eu só queria terminar aqui falando que quando você estava falando me veio muito a história da Pastoral da Célia. Você conhece a Pastoral da Célia? Sim. Ela canta. E ela estava contando uma experiência, eu vou contar isso aqui para finalizar também minha fala, que eles estavam um dia, acho que não sei se almoçando ou jantando juntos, não sei se você já ouviu essa história dela. Não. E ela disse que estava ali com um momento em família. E perguntando para os filhos como que tinha sido o dia e tudo. E o filho dela falou assim, o filho dela, adolescente de 13 anos, mãe, eu ganhei um concurso hoje na escola. E ela disse, meu filho, que coisa boa, você ganhou um concurso. Ele falou assim, mãe, mas não foi um concurso bom. E ela falou assim, não foi? Ele, não, eu ganhei o concurso do... E ela disse que quando ela ouviu aquilo, aquela leoa que existe dentro das mães, sabe? Assim, rugiu dentro dela, disse, o quê? Eu vou lá nessa escola agora tirar satisfação, que absurdo. O que é isso? Mas então ela ouviu uma voz falando. Pergunta para ele se ele se acha insignificante, se ele acha que ele merece esse título. E ele disse, e ela perguntou para ele, e ele disse assim: "Não, mãe, eu sei que eu sou um filho amado de Deus". Então aquele menino já estava tão fortalecido na identidade dele sobre quem ele era, que mesmo que venha o bullying, o cyberbullying e outras situações, ele está blindado. E a família tem um papel muito importante nisso, de estar blindando e fortalecendo crianças e adolescentes, para ainda que tenha que enfrentar situações difíceis, conseguirem superar. E eu também quero dizer a quem está nos acompanhando, agradecer, porque eu estou vendo aqui que o tempo está terminando. Se tiver perguntas, eu vou entrar lá, vou encaminhar para a Sara responder, vou responder. Está sinalizando aqui que faltam 1h20. Que também aqui na minha bio eu tenho um infográfico com algumas dicas completamente gratuito, um PDF, que os pais podem baixar com dicas para manter crianças e adolescentes seguros nesse ambiente virtual. Inclusive, vou mandar no seu WhatsApp também, Sara, se você quiser compartilhar com alguém. Porque nós precisamos ajudar a proteger mais crianças e adolescentes neste ambiente virtual. Então, muito obrigada por tudo. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. E com certeza, eu acredito que nós vamos ter algum outro momento para nós estarmos aqui conversando outros assuntos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, então, e até lá para todos vocês. Tchau, gente. Tudo de bom.